Olá pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma live do Mente Aberta. Eu vou esperar o pessoal entrando, especialmente a convidada de hoje. Né? Vou esperar ela entrar. Já entrou a Késia. Eu vou aguardar a Késia pedir para participar da chamada e a gente já começa. Tá aguardando a conexão? Oi, Olá, Késia. boa noite. Boa noite, tudo bem? Sabe que olha, eu tô achando engraçado, nós estamos com o mesmo tom de roupa, sem termos combinado nada. Parece que nós estamos de uniforme. Ficou muito bom. É muita conexão. Se tivesse pensado e conversado sobre, não teria dado certo. Não teria, com certeza. Kézia, tô muito feliz de ter você aqui. Eu também. A Kézia Rodrigues, né? A Kézia é terapeuta ocupacional formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, onde eu trabalho hoje. Então, ela é uma egressa da universidade. Então, é um prazer ter você aqui. É muito bom. O prazer é meu também estar aqui. E eu vou esperar o pessoal ir entrando aqui, né? Sim, O pessoal está entrando aos poucos. A Letícia entrou, querida aluna. Tem um pessoal aqui, Laís, estão entrando. Kézia, você não vê quem está entrando, né? Você só está me vendo, é isso? não, eu consigo ver quem que Ah, entra. não, você consegue, tá. Oi, Aí, Laís. conhece a Laís? Conheço a Laís, é terapeuta também. Ah, então tá certo. Eu vou aproveitar, assim que as pessoas vão entrando, né? Eu vou apresentando só brevemente o que é o projeto, né? Mente Aberta é um projeto de extensão que eu criei, né, lá na UFTM. Meu nome é Tanise Galon, para quem não me conhece, sou professora da UFTM. Criei o projeto Mente Aberta, que significa o quê? Encontros virtuais em saúde mental e trabalho em tempos de pandemia. Então, nós fazemos lives, posts, e eu chamei a Késia nesse momento, primeiro porque eu admiro o trabalho dela, né, uma profissional muito engajada no que ela faz, e a Késia, ela é terapeuta ocupacional, né, e é uma área que eu admiro, que é muito importante também, é um campo importante para a área da saúde para discutir esse tema atual, né. E a Késia, ela vai hoje, eu vou apresentá-la brevemente então, né? A Késia, ela é terapeuta ocupacional formada pela UFTM e ela trabalha no CER de Diamantina. É o Centro de Reabilitação, Centro especializado em reabilitação. certo? O 4, né? Que é o Isso, específico, que fica em Diamantina, Minas Gerais. Então eu estou em Ribeirão Preto e a Késia em Diamantina, né? exatamente. Um pouquinho longe. Quantas horas dá mais ou menos? São umas 12 horas de ônibus. De carro é umas 10. E é uma cidade maravilhosa que eu tenho muita vontade de conhecer. É cidade turística, né? Turística Universitária. e muito bonito. Venham conhecer. Conhece. Com certeza. Ó, Kézia, eu gostaria que você ficasse livre. Primeiro que você se apresentasse e você comentasse o título da sua palestra, né? Sim, sim. Se você puder passar para a gente, só para o pessoal que está ouvindo. Pessoal, inclusive vocês, aí eu vou aproveitar. Bem-vindos à live. E a Neia está presente, muito querida. Bem-vindos à live e que vocês possam fazer perguntas e comentários. Que a Itamara Poletti, que é aluna do projeto de extensão, ela vai compilar para fazer depois ao final, tá bom? Então vamos lá. Kézia, se apresenta melhor, então. Então, boa noite novamente. Agradecer pelo convite, né? Para mim é uma honra também estar aqui, né? Falar um pouco sobre a ocupação. Que nossa principal pergunta é como as ocupações do cotidiano afetam nossa saúde. E Uhum. hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, conversar, entender um pouco melhor. Mas antes eu queria falar, né, como você disse, meu nome é Késia, eu sou formada desde 2015 na UFTM.
Desde então eu trabalho aqui no Ser de Diamantina. Como a Tanise disse, aqui é um Ser 4, então ele tem 4 tipos de reabilitação, que é física, intelectual, visual e auditiva. Quando eu entrei aqui, eu atendi muitos pacientes da reabilitação visual, que eu amei, amei, amei. Mas hoje eu atendo pacientes da reabilitação física na neurologia infantil. Então eu atendo só crianças que nasceram com alguma alteração neurológica ou adquiriram alguma alteração neurológica, né, e precisam de tratamento, né, e não só com terapia ocupacional, mas outras especialidades também que tem no ser. Mas fora disso, eu também trabalho numa clínica e faço atendimento domiciliar. Então, assim, eu atendo pacientes também com outros tipos de alterações, seja o desempenho, seja neurológico. Mas vou falar um pouquinho sobre o que é TO, né? Aham. Sim, Então, pode falar. eu tinha até comentado com a Késia, né, a importância de falar um pouquinho o que é a terapia ocupacional. É um trabalho que a gente ouve falar, mas sabe pouco, né? Então eu acharia interessante a Késia, mesmo que não é o foco da noite, mas brevemente explicar para nós o que é o trabalho do terapeuta ocupacional. Então acho que pode falar, Késia, fica à vontade. Então, a terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, né? Nós tivemos que estudar 4 a 5 anos, dependendo da universidade, para ser um terapeuta ocupacional. Então, não é uma especialização de uma outra profissão. A gente teve que estudar bastante para ser terapeutas. Mas também nós podemos entrar na questão educacional, na questão social, né? E eu gosto de falar um pouquinho de onde nós podemos trabalhar, que eu acho que amplia, desculpa, eu acho que amplia um pouquinho a visão do que pode fazer, né? Então, nós podemos trabalhar em hospitais, centros de reabilitação, CAPs, Sim. PSF, asilo, escola, várias instituições, né? E pode trabalhar com pessoas que são bebês, que talvez precisam de estimulação precoce, até um idoso que precisa de uma estimulação cognitiva, né? Então, Sim. fundo pode precisar de TO algum dia. Sim. Aham. Daí, o que é TO, né? O que realmente isso faz, né? Sim. Eu gosto de dar um exemplo, assim, um exemplo vivo, que no caso nós aqui, nós temos uma saúde física, mental e cognitiva boa hoje, né? Mas e se por algum motivo, alguma doença, alguma outra condição, o que for, altere isso, né? E se hoje eu tenho dificuldade de ir e vir ao supermercado, se eu começo a ter dificuldade para me alimentar, se eu começo a ter dificuldade para fazer as atividades que eu fazia, né? Um lazer, seja o que for que está na minha rotina. Então, eu posso precisar de um terapeuta ocupacional. Eu acho que a gente vai entender mais o que pode ser feito com o decorrer Sim. da live, né? Exato. Só queria falar um pouquinho, assim, nossos objetivos dependem de cada pessoa. Então, assim, não adianta eu falar o que a terapia pode fazer, sendo que cada pessoa é diferente, cada um tem uma demanda, né? Então, é um Sim. pouco complicado. Exato. Aham. Mas a gente usa de várias estratégias, né? Nós podemos usar de material reciclado até um recurso super caro, super tecnológico. Então, Sim. um dos nossos objetivos é auxiliar na adaptação, né? Auxiliar na adaptação de um mobiliário, de uma tecnologia assistiva, né? Sim. Usar brinquedo. Isso são vários recursos que podem ser usados. Mas aí a gente vai entender melhor. Inclusive a terapia ocupacional, ela trabalha com pesquisas científicas, né? Vocês têm programas de pós-graduação, vocês produzem tecnologias, né? Para o cotidiano, para melhorar o cotidiano. Eu queria aproveitar, Kézia, e te perguntar, porque assim, o tema da live de hoje, né, é como as ocupações do cotidiano afetam a nossa saúde mental.
E aí, no decorrer da semana, a gente fez umas enquetes lá no Mente Aberta, né? O que que é ocupação? E aí, essa é a pergunta, assim, minha inicial, né? De quem não entende muito disso, né? O que que é ocupação no campo da TO? Quando a gente coloca no tema da live, a ocupação afeta a saúde mental? Primeiro, acho que é preciso saber o que que é ocupação, porque eu já penso que é trabalho, né? Eu penso assim, ocupação é a minha profissão. Será que é só isso? E aí é o que eu gostaria de saber, assim, de início. Não, e isso da ocupação é bem interessante que cada um falou sua resposta e todas as respostas são certas, né? Porque Aham, tudo aquilo é ocupação. Mas aí, para entender melhor, é importante a gente pensar assim, a ocupação, ela dá o significado às coisas que a gente está fazendo, né? Então, assim, o que eu preciso fazer, o que eu quero fazer, o que eu devo aham, fazer, porque também tem deveres, né? Tem coisas que a sim. gente deve fazer, não é só coisas legais, às vezes. Sim. E isso tudo está envolvido com a questão física, a questão emocional, social, política, questão Uhum, social, espiritual, questão sexual, que também entra na questão de ocupação, questão de sono, descanso. Então, assim, tudo isso pode estar envolvido com ocupação. E aí, eu queria até falar uma citação de uhum, um autor, né, o Wilcock Townsend, que ele exemplifica bem. A ocupação, ela refere-se a todos os aspectos reais do fazer, ser e tornar-se humano, e também ao de pertencer, meio prático e cotidiano de autoexpressão, de fazer ou experimentar sentido. A ocupação é o elemento ativista da existência humana, sejam as ocupações contemplativas, reflexivas e meditativas ou baseadas em ações, né? Então pode ser coisas que a gente precisa fazer ação para aquilo ou não, aham, né? sim. Sem estar Eu fazendo acho. uma Não, ação. desculpa, pode Pode seguir. falar. Na verdade, assim, eu acho bonito, assim, eu admiro os terapeutas ocupacionais. Eu conheço você, eu conheço a Heloísa Friso, que é professora também, foi professora sua, né? Sim, E eu sim. admiro essa profissão muito porque os próprios conceitos que vocês trabalham são mais ampliados. Então, para vocês que estão assistindo a gente agora, eu vi que entrou a Madalena, a Camila, tem bastante, tem um pessoal aqui que está sempre presente, né? Agradeço a presença de vocês. Então, o que, que eu acho? Que eu acho bonito, né? O termo ocupação, infelizmente, na sociedade capitalista, na nossa cultura, a gente aprende que ocupar-se. Não, primeiro a gente aprende que a gente tem que se ocupar o tempo todo, né? Exato. A gente não aceita não ocupar-se. Sim. A gente acha que ocupação é trabalho, então, o Uhum. trabalho domina esse conceito de ocupação na nossa vida. E aí, Exato. no capitalismo, às vezes o trabalho é muito duro, às vezes ele é precário. E aí, a nossa vida passa a ser ocupada por essa precarização. Então, quando a terapia ocupacional fala ocupação é o ser e fazer, que eu faço desde a contemplação, você usou um termo aí, contemplação, o que você falou liga com a live anterior que eu fiz com o João Flávio, que a gente falou do livro Sociedade do Cansaço, né? Ele fala assim, nós somos a sociedade do desempenho, dos hiperativos, né? Mas os ativos para o trabalho e não para a contemplação. Então, eu acho isso tão bonito. Eu acho que isso, a teola já está no próprio conceito, ampliando a nossa visão. Então, eu já acho que a primeira contribuição já foi entender o que é ocupação. Né? A Sim. ocupação é além do trabalho, é tudo que a gente faz a partir do nosso processo criativo. Né? Enfim. Exatamente. Não, e assim, a TO, ela tem até a TO é a sigla para terapia ocupacional, então vou falar para ser mais fácil, tá? Sim, claro. Nós usamos, assim, nós denominamos quais são esses tipos de ocupação, né? Então, assim, a ocupação, ela vai depender do envolvimento que a gente tem com aquilo, Uhum, né? O quanto que a gente se envolve, o quanto que a gente participa daquilo, né? E o tanto que aquilo faz sentido na nossa vida. E ela pode certo. mudar com o tempo. Uma ocupação que eu tinha quando eu era criança, hoje é totalmente diferente.
né? Aham. Então, assim, ela pode se mudar, ela pode mudar ao decorrer do tempo. E Sim. aí, eu até falei questão da criança, e uma das ocupações é o brincar, né? Então, Nossa, assim, achei lindo isso. quando a gente é criança, o brincar é a nossa principal ocupação. Não é a única, mas é a principal. A criança deixa de comer, mas ela não deixa de brincar, né? Ela não. Aham, sim. Por isso que Aham, eu falo muito com as mães dos meus pacientes. Brinquem, brinca que desenvolve. Isso é importante aham, para o desenvolvimento aham, da com criança. certeza. Não, eu ainda fiquei pensando, né, Késia? Adultos, a gente tem a ideia de que adultos não brincam. Como se fosse assim, o brincar não faz parte da vida do adulto, né? E quem Sim, diz que a gente também não pode brincar de alguma forma, né? Nem que seja exato, diferente, né? exatamente. Não, e o brincar faz parte da minha rotina, né? Claro que é o meu trabalho, mas eu brinco todos os dias com os meus pacientes, né? Aham, E assim, além do brincar, tem outras várias, né? Tem as AVDs, que são as atividades de vida diária. Nós usamos muito esse termo porque ela pode ser tomar banho, ela pode ser transferir, né? Transferências, ela pode ser vestir, eu já falei se alimentar, né? Ela se pode ser, alimentar. É, no começo você comentou. Aham, comentei. E ela pode ser o controle do esfíncter. Então, tudo isso é AVD, que são coisas aham, que a gente já faz sem precisar pensar. Tá tão automático aham, o cérebro que já aham, é normal aquilo, né? Mas sim. pensa uma pessoa que talvez tenha alguma alteração neurológica. Para ela vai ser um Uhum. pouquinho mais complicado comer às vezes, né? Levar a comida à boca. Olha o tanto de movimento que a gente faz para levar a comida à boca, Sim, né? Tanto sim. de sequências que tem. E não só isso, também tem as AIVDs, que são as atividades instrumentais de vida diária, que Uhum, são o ir e vir ao supermercado, cuidar de uma outra pessoa, fazer um alimento, né? uhum, Estar presente em reuniões religiosas, em situações religiosas, né? E várias outras coisas, tem vários exemplos, né? E aí, além das EIVDs, a gente tem a educação, né? Que pode ser de ler um livro para ter um autoconhecimento, de ter uma pós-graduação, a fazer uhum, uma graduação, né? Então, tudo isso também é educação e é uma ocupação. uhum. E tem a participação social, né? Que também é uma ocupação. Sair com os amigos é uma ocupação. Ir ao bar é uma ocupação, né? Sim, Estar ali envolvido com pessoas é ocupação, né? Tem o lazer também. O lazer é uma das ótimas ocupações que a gente tem na vida. aham, Que com pode certeza. que pode ser de correr na rua, fazer exercício físico, a fazer um Sim, artesanato, né? Assistir uma TV, né? Seja o que for. Tem também o trabalho, que também é uma ocupação, que foi o que você falou. uhum, Pensa em ocupação, pensa em trabalho, né? E muita gente pensa em. sim, E o trabalho, se a gente parar para pensar, ele é uma das principais ocupações que a gente tem na vida adulta, né? Então, assim, ele às vezes toma um pouquinho a mais do nosso tempo, mas ele não é a única ocupação que a gente tem, né? Então, a gente tá vendo é, um monte. E aí, não, pode falar. não, continua, pode falar. Eu vou falar a última e não menos importante, Aham, que é o sono e o descanso, que são ocupações também muito importantes e ocupações que surgiram nas respostas que a gente teve, né? Eu aham, chego do meu trabalho, eu quero tomar um banho e descansar. Isso é uma ocupação, uhum, né? Eu exato. quero fazer uma skincare e deitar na minha cama. Ocupação, você está se ocupando para você, né? É uma ocupação. Sim. Então, Não, e eu fico pensando, isso que você falou, Kézia, assim, só para comentar, né? Eu fico pensando, eu acabo insistindo nesse assunto, talvez eu fique repetitiva, mas eu insisto mesmo.
Porque eu sou da saúde do trabalhador e a gente tem a questão do capital, né, do sistema capitalista, não como explicador de tudo na vida, mas ele explica bastante coisa, né? O tal do Marx Barbudo, ele traz bastante coisa para nós, né? Como nós temos uma centralidade do trabalho na vida, eu fiquei pensando duas coisas, né? Se ocupar-se na vida é o que toma o nosso cotidiano, se o nosso cotidiano é a nossa própria vida, é o tempo gasto, né? O cotidiano é o que eu tenho feito agora, a minha vida está passando agora, né? O que eu tenho feito das minhas ocupações? Então, a primeira coisa que eu fiquei, o que você falou me fez pensar na minha vida, né? Em que medida eu só tenho, a gente só se dedica ao trabalho como ocupação, sendo adultos, e aí muitas vezes estamos em trabalhos que nos trazem prazer, mas também nos trazem adoecimento, eles sobrecarregam. E aí eu fico pensando até o que a sociedade adulta fez com as crianças, né? Porque as crianças, elas também, eu não sei, elas foram perdendo o brincar um pouco, ou alterando o seu brincar com as questões tecnológicas, mas os pais, eles vão, assim, não estou culpando os pais não, gente, pelo amor de Deus, eu nunca fui mãe, então eu respeito, mas é assim, é no sentido assim, o quanto a gente adultiza muitas vezes a criança, né? Ela já vai ficando cheia de responsabilidades, ela está pensando no vestibular com 10 anos e não está vivendo, não está brincando, né? Existe essa sociedade do desempenho que vem no livro Sociedade do Cansaço, né? Ela cobra esses seres hiperativos, né? Os seres têm que ser hiperativos. E aí, isso em termos de saúde mental, esses seres do desempenho hiperativos viram os neuróticos depressivos que estão tomando remédio para viver, né? Então a gente vê um movimento de adoecimento emocional, né? A partir com o que nós estamos nos ocupando. Então eu acho que a sua fala me levou a pensar, nossa, como eu estou me ocupando? Isso foi muito legal, fez eu pensar isso. Mas enfim, dá sequência, senão eu também te interrompo. Não, pode falar, tem que ser assim mesmo. Mas isso é muito interessante de pensar mesmo, né? Porque o que a gente vivencia também, a gente pensa muito nisso na terapia ocupacional, o que a gente vivencia muito na nossa infância acarreta na nossa vida adulta também, né? Com certeza. Você falou, o tanto que você brinca, com o que você brinca, e isso lá no final, né? Chega num. Pode ser uma coisa boa ou não, né? Então, mas isso Exato. vamos dar continuidade. E só uma pergunta que eu fiquei curiosa, assim. Por exemplo, não fazer nada é uma ocupação? O ócio para terapia ocupacional é uma ocupação? Sim, sim, sim. Você fala o ócio, ter um momento de ócio é uma ocupação. Eu vejo como uma ocupação. Porque eu acho isso muito fantástico, a nossa sociedade não nos instiga a isso. Os que estão desocupados é ser um fracassado, né? É claro que tem aquelas pessoas que não têm uma atividade na vida, que elas não têm sonhos. Sim. Isso são casos extremos, né? Mas a gente que trabalha muito, fica ocioso, está se culpando, né? Sim, eu faço isso às vezes também, de se culpar e você para e fala, não, calma, isso também é um momento meu, né? E essa questão de não fazer nada, se você achar que isso é um lazer para você, Sim. isso é uma ocupação, né? Aham. Eu lembrei até da frase, tem uma frase, eu até anotei aqui, porque quando eu li a palavra ocupação, eu lembrei dela. Do Emil Cioran, ou Cioran, não sei pronunciar. Ele fala assim, o patrimônio que mais nos pertence são as horas em que não fizemos nada, né? Eu achei bonito isso, assim, aquele momento que é nosso, né, e que a gente precisa viver. Mas enfim, vamos lá. Mas aí, assim, dando continuidade um pouco, para a gente entender um pouco melhor, né? A ocupação, ela só para a gente entender um pouquinho sobre a questão da TO, ela é uma das expertices, né? Eu vou falar isso um pouquinho, só para as pessoas não entenderem também que a ocupação é a única coisa que a TO vê, porque nós vemos o sujeito como um todo. Sim. Né? E isso é uma coisa importante da gente pensar também. Ok, eu tenho ocupações, mas
eu, pessoa, eu também tenho valores, crenças, espiritualidades, funções do meu corpo, habilidade de desempenhar essas atividades, né? Se eu tenho ou se eu não tenho, né? Pensando mais ou menos em quais habilidades eu tenho, e também em como que eu tenho meus padrões de desempenho. Então, assim, eu tenho hábitos para fazer isso, eu tenho rituais, eu uso uma rotina para eu Uhum. fazer essas ocupações, eu tenho alguns papéis na sociedade, né? Eu até publiquei recentemente no meu Instagram sobre o que é o papel ocupacional. Certo. Tipo assim, eu posso ser terapeuta ocupacional profissional, mas ao mesmo tempo eu sou filha, eu posso algum dia ser mãe, eu sou Uhum. namorada de alguém. Então, assim, eu tenho vários papéis que eu desempenho, né? Sim, sim, Pessoa que faz só uma coisa, né? E, exato. e fora tudo isso, ainda qual que é o contexto que eu estou inserida, né? Qual que é o Uhum. contexto cultural que eu tô, né? Porque a gente pensar no Brasil, Minas é totalmente diferente de São Paulo, assim como o sul do Nordeste. Então são culturas diferentes, mesmo no mesmo Na país, né? mesma, sim, uhum. Então, aí tem questão pessoal, tem questão física, tem questão social, temporal, virtual, tem um monte de coisa que Uhum. também tá na gente, né? Que isso é um olhar bem terapêutico ocupacional aí. Sim, Mas é o tipo foco assim, dos, é o foco de vocês também, é né? Dentre bem nosso. todos é o foco. Uhum. Exatamente. Aí eu queria até falar sobre uma coisa que eu acho muito interessante. Teve uma das respostas no Instagram que foi assim: você se ocupa com o quê, né? Sim, Eu em cuidar do meu filho. Achei super uhum. interessante, porque cuidar do filho também é uma ocupação, né? Sim, É uhum. uma co-ocupação, porque tem a participação da pessoa e de quem está sendo cuidado, mas tem Sim, uma co-ocupação muito interessante, né? Que uhum. é um momento da vida que as pessoas se ocupam muito disso. Um momento ou por muito tempo, né? Sim, Depende. Mas exato. acho que deu para entender bastante quais são as possíveis ocupações que a gente tem, né? Sim, a gente consegue ver a partir da sua fala que as possibilidades de ocupação são infinitas, né? E que infelizmente a gente aprende ocupações limitadas, a gente se ocupa às vezes de coisas que nos impõem e não necessariamente de coisas que a gente busca, que a gente deseja, né? Eu achei isso muito legal. Isso traz o processo criativo na gente de repensar a nossa vida. Uhum, sim. E aí, eu queria até entrar já no assunto de ocupação e saúde, né? Certo. Mas Aham. eu acho que antes da gente pensar agora os dois juntos, a gente tem que pensar no que é a saúde. É a gente pensar naquele conceito da OMS, bem-estar físico, mental, social, Aham. né? Aham. É Sim. um conceito ótimo, Sim. Amplo, né? amplo, e que é isso mesmo, e não é só a ausência da doença, porque eu acho que Exato. ainda é uma coisa que algumas pessoas podem pensar, né? Tipo, se eu não tô com doença nenhuma, eu estou saudável. Mas Sim. será que é assim? É, exato, é. Então, assim, por mais que não tenha a saúde plena e completa, o que eu acho praticamente impossível, Sim. a gente pode ter um equilíbrio, né? E aí a ocupação, ela pode afetar, né? Que é a nossa principal palavra aí, ela pode afetar de Uhum. forma negativa e de forma positiva a nossa vida, Exato. né? Exato. Que é igual que a gente pensa no trabalho. Trabalho é uma das nossas principais ocupações na vida adulta. Mas se eu trabalho mais horas do que eu deveria no dia, eu estou usando o tempo que eu poderia estar fazendo um lazer, que eu poderia estar fazendo Sim. uma AVD, que eu poderia estar Uhum. fazendo uma co-ocupação com meu filho, né? No caso, brincar, seja um lazer também. Sim. Então, assim,
Se você essa seria a forma negativa, né? Exato, exato. Que o que vem a ocupação com a saúde. Mas ela também pode ser muito positiva. Se você usa muito bem isso na sua rotina, se você equilibra isso na rotina, ela pode auxiliar a te transmitir uma saúde, né? Exato, exato. E eu acho que, assim, nós, terapeutas ocupacionais, nós falamos muito sobre rotina, né? Que é uma coisa, assim, muito importante, pensando na questão do tratamento, pensando na intervenção terapêutica, porque a gente vê que a rotina, ela é importante também. Claro que Sim. a rotina pode ser quebrada, ela não é Aham. uma coisa que tem que ser totalmente engessada. Ai, meu Deus, eu não fiz isso que estava na minha rotina hoje. Ah, desespero. Não. Aham. Sim. Ela não precisa ser engessada, mas ela auxilia nesse equilíbrio, né? De, Sim. nossa, hoje eu já trabalhei minhas 8 horas por dia. Não, agora é o meu horário de, sei lá, assistir uma série. Eu gosto Uhum. de tal série, quero assistir, então eu vou assistir. Se eu Sim. posso, se eu consigo fazer aquilo naquele momento, o que me impede, né? Exato. Colocar isso na minha rotina. Por isso que nós, terapeutas, sempre perguntamos: o que você gosta de fazer? Né? Que foi Aham. uma das coisas, umas perguntas do Instagram também. O que você gosta de fazer? Porque a gente Sim. gosta de incluir isso na rotina para as ocupações ficarem equilibradas. Aí eu acho mais importante. Com certeza. Eu fico pensando, né? Eu tô pensando aqui até numa frase do livro do Sociedade do Cansaço, que eu também anotei, né? Ele fala assim, o autor: o excesso de desempenho, aquela cobrança por trabalhar, por ter sucesso, que é o que a gente se ocupa, né? Esse excesso de desempenho, na verdade, ele não é você ser ativo, ele é uma passividade mortal. Ele, os hiperativos da sociedade contemporânea, eles na verdade são passivos. Essa é uma contradição. Porque o ser ativo é aquele ser que se ocupa de coisas. Aquilo que você falou, eu também faço as minhas obrigações, eu tenho que pagar minhas contas, eu não faço só coisas legais, né? A gente também tem que fazer algumas coisas que a gente não gosta tanto, a gente tem que sobreviver, trabalhar. E o trabalho envolve coisas boas e coisas que a gente não gosta tanto, né? Só que apesar de tudo isso, nesse esquema todo, se a gente não ampliar nossa visão de ocupação e não viver isso, a gente vai viver para o mundo do trabalho, a gente vai viver para essa lógica e isso vai nos adoecer, né? Eu fico pensando até, Kézia, você que tem muitos pacientes, atende os pacientes, como que está essa questão da tecnologia, né? Porque existe toda uma discussão. Ah, e as tecnologias, elas são boas, elas vieram também para trazer inovações, melhorar, facilitar o dia a dia. Mas em que medida as tecnologias, as redes sociais, por exemplo, porque tecnologias é um conceito muito amplo. Quando eu pego as tecnologias, as redes sociais, nós temos dedicado muito tempo da nossa vida a isso. E eu Sim, também me questiono de que modo a gente tem usado isso. É saudável? Não é? Né? E aí eu lembrei de uma reportagem que eu li no Eu País, já faz mais de um ano, mas ela é inesquecível. A reportagem falava assim: os filhos do Vale do Silício. Que é, né? O Vale do Silício é onde tem as empresas, as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, a Apple, né? Empresas que estão produzindo tecnologias no mundo. E aí fizeram uma reportagem, foram perguntar onde os filhos dos donos dessas empresas estudam. Porque pensaram assim, se eles estão com tecnologia, se ele trabalha com a Apple, por exemplo, ele deve ter colocado o filho numa escola altamente tecnológica. E aí, quando for olhar onde os filhos estudam, os filhos estudam em escolas de metodologia Waldorf, escolas que focam o ensino mais distante dessas tecnologias. É outra proposta. São escolas em que as crianças estão em plantações,
elas aprendem as coisas numa prática mais significativa, fazem trabalhos artísticos manuais. Então, os filhos do Vale do Silício não estão nessas escolas altamente tecnológicas, né? Então, eu acho que é engraçado, eles produzem, mas eles mesmos não consomem tanto, exageradamente, porque eles sabem o mal que faz. Sim, sim. Então, eu me questiono isso também, né? Como que é o uso das tecnologias digitais, por exemplo, hoje? O que você pensa disso? Isso adoece ou não? O que você acha? Então, eu penso que tudo tem que ser um equilíbrio, né? Uhum, sim, Pensar que ficar o dia inteiro mexendo num computador, num tablet, no celular, eu não acho isso saudável, né? Até sim, porque você deixa de interagir com outras pessoas, deixa de fazer tudo que você tem que fazer para ficar ali, né? exato. Às vezes não, às vezes você consegue fazer outras coisas, mas você também fica mais focado nisso, né? Exato. O que não é legal, né? A gente já falou aqui que tudo é um equilíbrio, que tem várias outras ocupações que a gente pode ter. E focar numa só é tão pobre, né? Pensar em Muito. A vida ela é cheia de possibilidades, né? Inclusive, assim, a pandemia, ela nos deslocou da caixinha de ocupações que a gente vive um pouco, muito, né? muito. Porque a gente teve que reinventar, a gente teve que entender o tédio, que o tédio também faz parte da vida, Exatamente. né? E aí eu fiquei pensando, né? Eu vou aproveitar da sua fala e vou indicar para vocês um autor. Para você, não sei se você conhece, Kézia, mas eu Legal. vou indicar para o pessoal também que está ouvindo a gente. Tem um professor da Universidade de Barcelona que ele se chama Jorge La Rosa Bom Dia. Ele é um espanhol, né? Não pronuncia assim, acho que seria Jorge La Rosa Bom Dia, seria alguma coisa assim. E aí ele tem um artigo, eu vou publicar vou até publicar no Mente Aberta lá o link Tá? para o artigo. Ele fala da importância da experiência na vida. E aí ele vira e fala assim, ó, eu vou explicar o que eu estou chamando de experiência. Experiência de experienciar a vida. E aí ele fala, experiência não é excesso de trabalho, não é currículo grande. A gente fala, né, o fulano tem experiência porque tem um currículo grande. Não é, não é só trabalho, não é só tempo de trabalho. Experiência não é excesso de informação. Nossa, eu sou super informado, sou experiente. Ele vai provocar, ele vai falar que experiência não é isso. Ele fala experiência é aprender o silêncio, é parar para ouvir, parar para contemplar, parar para meditar, né? Se apegar aos detalhes, né? Eu fico pensando, essas ações do mundo contemplativas, que você até citou que a TO traz essa coisa da contemplação, gente, a gente jogou isso no lixo, né? A gente acha que contemplação é coisa de quem não faz nada, a gente se culpa, né? E em que medida? Por exemplo, eu brinquei essa semana com meu marido, eu comprei um vaso de plantas, gerbera, e tinha morrido o vaso todo. E eu aguando o vaso, gente, de repente eu vi que tem três flores lindas no meu vaso. Eu fiquei, gente, eu não acredito. Elas cresceram em 24 horas, as bichinhas, entendeu? Eu, Nossa, eu fiquei assim, como que uma planta nasce em 24 horas? Aí você vai falar, nossa, Tanise, mas você está perdendo tempo com isso? Não é contemplação da vida. Se eu explicar o tanto que isso me trouxe saúde mental, de eu ficar assim, gente, o mundo parece que está acabando, mas essas plantas lindas estão nascendo. Então a contemplação ela traz vida. E a gente jogou a contemplação no lixo, né? Eu acho assim, que coisa triste. A gente precisa. Eu gosto muito desse tema de hoje. Você falou muita coisa boa, porque assim, eu me ocupo com o quê? É só trabalho e problemas? O que eu tenho me ocupado? Essa pergunta está me insistindo aqui, né? Eu queria até aproveitar, vocês que estão ouvindo a gente, escrevam aí nos comentários, pessoal. O que vocês se ocupam que não é trabalho? Fala uma coisa legal aí. Porque legal. eu fiquei tentada, eu fiquei pensando até, né, em mim. O que eu gosto de me ocupar? Eu estou gostando desse cuidado com as plantas, porque é uma coisa de vida, eu acho muito bonito. E é engraçado, a pandemia me fez fazer um negócio que eu não fazia há anos, assim. Começar a escrever poemas, escrever num Legal, blog, legal. né?
E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente aprende a ocupar através da vida paralisada pela pandemia. Que coisa, Sim. né? Não, e ela trouxe muita coisa mesmo. Até acho que inverteu um pouquinho algumas ocupações, né? Antes a gente focava no trabalho. De repente parou um pouquinho para algumas pessoas, né? Algumas pessoas tiveram a oportunidade, tá? A oportunidade, eu digo assim, de ficaram um momento mais em casa, em isolamento social. Por mais que trabalhe de dia, de final de Sim, semana já não está saindo mais tanto, né? Então, sim, assim, a participação social presencial diminuiu, mas a exato, participação social virtual aumentou, exato, né? sim, Aí, tipo assim, o lazer que antes poderia ser mais livre, hoje é um pouco mais dentro de casa, mas ele tem, talvez mudou um pouco, mas ele tem, né? exato, Até as co-ocupações. Eu brincava com meu filho, eu cuido do meu filho, mas hoje talvez a co-ocupação está um pouco maior, porque recesso de escola, eu tenho que sim, ajudar o meu filho a fazer aquela matéria, né? Ele está estudando junto comigo dentro de casa. exato. Como muda também na família, algumas pequenas coisas, né? Com certeza. Eu tô até olhando aqui, ó. Eu vou retomar aqui, porque já que a gente já está nessa pergunta, né? Eu perguntei pro pessoal, vocês se ocupam com o quê, né? A Madalena colocou minha hortinha e meu pomar, adoro, né? Legal. O Neto entrou, o Neto tem que contar pra gente o que que ele faz além da escola. Nós temos aqui, ó, a Ana Carolina mandou uma carinha, falou, filho, a Legal. Ana tá com o bebezinho, né? O Gael. Então ela se ocupa cuidando dele, daquele lindeza. Fazer caminhada em volta de casa, muito bom. A Legal. Letícia, brincar com os meus cachorros. A Elza, toca o violão com Kylie, eu acho que é com Kylie. É, Que chique, ela toca um instrumento musical, fantástico. legal A, demais. Ros... a Rosana tem uma filha cadeirante, fazemos muitas coisas. Maravilhoso, lindo saber Muito bom, disso. Rosana. Continua. A Elza cultiva vegetais. Eu falo que é o sonho do meu marido, é isso. Ele fala que ele queria, que eu moro em apartamento, é uma tristeza, Sim. mas assim, se tivesse numa casa. A Madalena colocou meus cachorros, também achei super legal. Legal. Aqui a Rosana colocou brincadeiras com estimulação tocada. Eu não sei o que que é isso, alguém me explica? Eu acho que ela quis dizer focada, né? Focada Focada. Ah, tá na bom. criança, né? O estímulo na criança. Muito legal. A Rosana tem conceitos aqui interessantes, né? Eu não conheço estimulação focada. É uma coisa. Ela é Dá um uma, exemplo. ela é uma das mães que Ah, muito bom. eu atendo a filha dela, né? Ótimo. É focada porque é um estímulo focado em algum objetivo, entendeu? Ah, Tem um entendi. objetivo Certo. terapêutico, uma intervenção terapêutica, então ela Aham, foca naquilo. certo. Para ter um resultado específico ali. Isso, isso. A Má colocou com o meu bebê, né? Também tem os cuidados com a criança. Que é lindo Que é, também. é demais, é demais. Nossa, eu fico também assim. A gente tá naquela fase da vida que quer ser mãe, né? Que tá naquele processo, né? Aí a Isso, gente vê as pessoas comentando, a gente vai se ligando nisso. exatamente. Tem mais alguma questão, Kézia, que você gostaria de comentar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a gente buscar agora, né, manter um equilíbrio de tudo isso, eu acho que é uma das de uma coisa que mantém a nossa saúde, né? Que é Sim, cuidar de si mesmo. Você olhar a ocupação que você está tendo e exato. o quanto que você está usando nisso no seu dia, isso é cuidar de si mesmo. Exato, é verdade. Uma coisa que você comentou, Kézia, você falou assim que é saúde, trouxe o conceito da OMS, que é muito mais que ausência de doença, né? Uhum. Eu lembrei de dois conceitos que eu uso também bastante na minha disciplina lá da UFTM, inclusive tem alunos aqui que participaram, a Letícia participou, que a gente comenta assim, tem três autores que eles falam assim: saúde não é ausência de doença, é potência para lidar com a existência. Tudo aquilo que é potência para eu existir está me trazendo saúde.
Não é só o remédio, não é só a caminhada, não é só as dietas. Não, saúde é o que me traz potência. E aí vem um autor, o Ricardo Aires, que é um autor da saúde pública, que ele fala uma coisa linda. Ele fala assim: ter saúde é ter projetos de vida. E eu Legal. lembro que quando eu li isso, eu me indaguei. Eu falei assim, porque projeto é uma palavra que lembra trabalho, né? Tipo assim, Uhum. qual que é seu projeto? Aí você já pensa que é trabalho. Ele Exato. escreveu assim, não, eu estou falando projetos de vida. Uhum. E aí eu fiquei pensando, né? E isso estudos falam. Tem pessoas que, não estou dizendo que é só essa causa, tá? Por exemplo, tem pessoas que desenvolvem uma depressão, um transtorno de ansiedade. É claro que é multifatorial, né? Isso tem aspectos genéticos, isso tem aspectos da vida, ok. Mas as pesquisas também falam que muitas vezes esse vazio existencial, ele vem da falta de projetos de vida, que é Uhum. quando você está vivendo, e é engraçado, você se sente ativo porque você está sobrecarregado, mas aquilo ali é um projeto alheio, é um projeto que te impuseram, e não é um projeto de vida seu que você criou. Então eu fiquei pensando, eu fiquei nesses últimos tempos pensando, quais são os projetos de vida da Tanise que não se resumem em só ser professora, né? Será que sendo professora eu poderia criar coisas que eu gosto? Ou Uhum. será que isso também está fora do trabalho? Então, assim, é um convite que eu faço para quem está assistindo também, e eu faço esse convite para mim. Quais são os nossos projetos de vida? Eu acho que às vezes a gente precisa parar e escrever uma lista. Sabe o famoso diário que a gente faz quando é Aham. criança? Que é super terapêutico e a gente para de Sim. fazer, né? É uma Uhum. ocupação que a gente acha que é de criança e adolescente, né? O tal do Sim. diário. Mas ele é muito importante, né? Que medida que eu estou escrevendo lá, olha, eu dançava. Eu dançava muito e eu não danço mais. Eu tenho vergonha de dançar. E a dança é uma expressão de saúde mental, né? Só para citar um exemplo. E engraçado você falar isso, que eu também postei aquelas perguntas no meu Instagram e umas Sim, pessoas falaram isso. Eu queria voltar a dançar, a ir na cachoeira. Tipo assim, ela falou, eu queria voltar a fazer. exato. Bem interessante, né? Né? Quantas coisas se perdem no caminho da nossa vida, né? Que às vezes a gente até deixa de se permitir um pouco de fazer aquilo também, né? Exato, exato. Tipo, eu Ainda eu tenho fiquei. tanta coisa para fazer e aí isso pode ficar para depois, né? Mas será que poderia ser agora também, né? Exato. Então, é meio que assim, eu citei esses conceitos de saúde para dizer que a nossa saúde vai ser exercida quando a gente se permitir criar essas possibilidades de saúde e que nós criamos, não um projeto que alguém impôs a nós. Exato. Embora nós temos que cumprir projetos impostos. Por exemplo, o trabalho. Tem uma Uhum. demanda, você vai fazer. A vida também, não estamos pregando aqui a diversão da vida, não Sim, faça nada. É claro que essa não é a nossa mensagem. sim. Mas a nossa mensagem é fazer demais, atropelado, como uma roda girando sem controle, um trem descarrilhado, isso leva a um adoecimento emocional e uma falta de sentido da vida, né? Eu fico pensando isso, assim. Concordo. Pessoal, vocês que estão aí, tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Eu vou deixar esses 10 minutos que faltam para a gente aproveitar e fazer isso também. Fiquem à vontade para colocar. Às vezes não é uma pergunta, às vezes é um comentário, né, que vocês querem fazer também. Sim. E Kézia, fica à vontade também. Não, eu acho que eu queria até dar um exemplo meu dessa questão de ocupação, rotina nessa Aham, pandemia. E eu acho que quando começou, eu falei, ah, ok, né? No meu trabalho foi necessário a gente ficar em casa por um tempo. Então, assim, eu fiquei em casa, eu falei, ah, ok, isso vai durar alguns dias. Vou ficar aham, aqui, ok, vou assistir algumas coisas, vou fazer algumas coisas. Comecei a fazer minha rotina, né? sim, De pandemia. Aí, aham, por um tempo, gente, não voltava, né? Foi, acho que foi um choque para todo mundo essa foi. questão, né? Porque ninguém imaginava que talvez duraria tanto tempo.
E Exato, exato. chega um momento que a gente fala assim, nossa, eu queria tanto voltar à minha rotina de fazer as coisas que eu fazia antes. Quando você Sim, com perde, certeza. você dá tanto valor naquilo que você tinha, Exato, né? exato, isso é De, verdade. de simplesmente ir numa praça e ficar ali, ou ir num bar com seus amigos, com as pessoas que você quer estar ali. Então, assim, quando você fica sem aquilo, você fala, meu Deus. É, e como as coisas simples da vida, elas são importantes, né? A pandemia fez a gente sentir isso também, né? Exato. E quantos de nós não desenvolveram uma vontade de ter uma casa no campo, né? A gente fica, a gente fica com a vida urbana, né? Adorando a vida urbana. Aí vem a pandemia, você fala, cadê minha casa lá no meio da mata? É tudo que Sim, eu preciso. E essa casa não existe, né? Porque a não. gente se deixou invadir por uma globalização, aquela vida conturbada. Fiquei pensando também, Kézia, aproveitando os 10 minutinhos que a gente tem, Uhum. nós estamos aqui num grupo com muitas mulheres, né? Inclusive quem está fazendo essa live, eu, você, duas mulheres, tem muitas mulheres aqui participando. E eu fico pensando que o peso da ocupação é diferente para a mulher e para o homem, né? Com certeza. E Com aí certeza. eu, e aí eu tô lendo um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. É o livro de uma psicanalista, eu super indico, né? Um livro muito bom. A Késia conhece esse livro Já até também, comprei o meu já. já comprou. E aí eu tô lendo esse livro ainda tô no processo de leitura. E ele mostra, né, a questão da mulher e como a gente vai abandonando a nossa essência, a nossa, que ela chama de nossa, a mulher selvagem, né, que significa o quê? A mulher essencial, aquilo que a gente deseja ser, mas está aprisionado. E a mulher fica, né, a ocupação doméstica é uma coisa que às vezes toma a mulher. A mulher se cobra pela ocupação de cuidar da casa, que hoje em dia isso aí já caiu por terra, né? Eu falo assim, ó, meu marido, hoje, por exemplo, ele fez comida, lavou a louça, eu nem entrei na cozinha. Aqui em casa a coisa já tá funcionando assim. Tá? Sim. Não faço, já não tem mais essa coisa de mulher dona de casa, isso nunca A existiu, minha né? também não. Então, assim, a mulher, ela tem essa coisa de, ainda existem mulheres, né, que querem, a minha ocupação também é ser dona de casa, como se fosse só Sim. nós, e a ocupação de ser mãe também, né, também é uma das ocupações, sendo que ser mãe também é um processo conjunto de quem faz o filho, né, eu brinco assim, quem faz o filho, e nós temos, e ainda o trabalho, né? O trabalho ainda junta que ele é outra ocupação. E aí, olha só, se a mulher é mãe, dona de casa e trabalho, às vezes não sobra tempo para aquelas ocupações que ela deseja ter, que estão enterradas, que ela nem sabe onde está, né? Onde estão essas ocupações. Então, ser mulher é outro aspecto que, gente, não é fácil. O Não. pessoal até tá colocando aqui, ó. Deixa eu comentar aqui. A Rosana colocou, né? A pandemia afastou muita coisa de nós, com certeza. A Neia colocou, sinto muita falta de Eu abraços, também. verdade. A Rosana colocou, eu fiquei um mês na roça, minha filha amou os animais, mas ficou com medo das galinhas. Muito bom. É, A Elsa colocou aqui também não. Eu acho que ela quis dizer que lá também não tem muita, não é Isso. dona de casa não, né? Enfim, Mas, aqui. Exato. Muito bom, Kes. Eu queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bom. Foi um prazer ter você aqui na live do Mente Aberta. eu. Foi uma conversa muito gostosa, muito boa, que fez a gente refletir muita coisa, né? Essa questão da ocupação, dos efeitos na nossa saúde mental, né? É importante dizer, eu estava olhando, só para encerrar, né, da minha parte aqui, eu estava olhando os dados da saúde mental e eu fiquei meio assustada. Assim, dados científicos mesmo, nacionais, assim, nacionais e mundiais. O Brasil, eu não sabia. O Brasil, ele é o país que, em primeiro lugar, tem o maior número de casos de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Eu fiquei assim, gente, de todos os países do mundo, o Brasil é o que tem mais pessoas com transtorno de ansiedade. E eu falei, caramba, nós estamos realmente assim, a ansiedade
ela é uma doença do século, né? A depressão e a ansiedade como oriundas do tipo de ocupação estressante que nós estamos trazendo para as nossas vidas, sem ter as válvulas de escape, né? Mas enfim, acho que era isso que eu queria comentar para a gente priorizar nossa saúde mental, repensar o que fazemos de ocupação. Eu dei essa ideia de fazer uma lista de sonhos aí, eu tô achando que eu vou fazer uma lista de projetos de vida para mim também, Eu que também eu vou acho que fazer. eu acho que a gente precisa fazer essa lista, colar em algum lugar, olhar para ela todo dia, né? Uhum. E Kézia, você quer comentar mais alguma coisa só para a gente fechar? Então, eu quero agradecer pela oportunidade, né, pelo convite. Aham. É sempre importante falar sobre um pouquinho da terapia ocupacional e sobre a ocupação. E também mostrar um pouquinho que isso pode ser saúde para a gente. Então, Com assim, certeza. muito obrigada Inclu- a você, viu? Eu que agradeço. Inclusive, você me fez lembrar de um exemplo, Kézia. Eu sei, a TO, ela é muito ampla, né? Eu tô fazendo um recorte do que eu vi. Porque eu Sim, sei que a terapia ocupacional produz pesquisas, faz patentes de tecnologias fantásticas. E assim, quem dera todos nós tivéssemos uma TO na vida, um TO na vida, né? Mas aí eu fiquei pensando, eu fui uma vez no hospital com os meus alunos, nos estágios, numa clínica de neurologia, muitos pacientes com acidente vascular encefálico, acamados, muito adoecidos, e a equipe de TO fez o quê? Eu fiquei impressionada. As alunas de TO foram lá fazer um bingo. Aí eu fiquei assim, gente, peraí. Aí distribuíram os papéis do bingo, os pacientes com os acompanhantes fazendo bingo, e elas todas ganhando presentes assim, fulano acertou, fulano acertou. Gente, olha, eu vou falar, parece que outro lugar nasceu. Eu não sei sim, explicar. Saúde não era só o remédio que a gente estava dando. É claro que isso é saúde, isso é tratamento. Mas o tratamento é participar de um bingo dentro do hospital. Eu tinha vontade de chorar de emoção. Eu falei, cara, que profissão linda. Eu admiro. Se eu fosse uma paciente fazendo bingo, meu dia seria outro, né? sim. Para dar um exemplo da beleza da TO. Eu acho que a TO ela vê a saúde de forma ampliada. Então, assim, eu aproveito para agradecer você enquanto TO e parabenizar essa profissão tão linda, né? Eu admiro, eu acho que a gente precisa estar mais junto, né? Enfermeira aqui, TO aí, Sim. né? E como é junto, né? Porque a enfermagem auxiliou para que hoje tivesse a terapia ocupacional, né? Exato. Vocês também isso. E a gente depende de vocês, né? O paciente também, então é lindo demais. Sim, Agradeço, Kézia. Vou me despedindo aqui. sim. Tudo de bom aí em Diamantina. Obrigada, você também. Um grande abraço e agradeço a participação de todas e todos aqui essa noite. Foi um prazer estar com vocês, pessoal. Um prazer enorme. Um grande abraço e tchau. Tchau, Tchau, Kézia. Grande tchau, boa abraço. noite. Tchau.